Estamos de volta aí, vamos dar continuidade à análise do artigo 1º da nossa lei, falando aí dos chamados crimes tipificados, considerados como hediondos. Só uma observação que eu acabei não fazendo no vídeo anterior, fique logo sabendo. Tem algumas coisas, tem alguns artigos, por exemplo, quando eu falei lá da lesão corporal dolosa com resultado gravíssimo ou resultado morte. Claro que isso está no Código Penal. O material complementar que você tem acesso tem os artigos que explicam essas atividades. Mas, como eu te disse, eu não estou preocupado em te explicar direito penal. Direito penal você já estudou. Você tem esse acesso à informação. Tá? Porque se está cobrando lei de crimes hediondos, tenha certeza que você estudou pelo menos a parte especial do Código Penal. Então não é preocupação minha. Você vai acabar estudando esses caras, vai conhecer. E mesmo que você, mas eu não estudei penal ainda, não tem problema. Só a leitura do artigo já vai te fazer entender quais são as situações. Porque está tudo enumerado, tá? Não é qualquer lesão corporal. É a lesão corporal estabelecida na lei. Então, no material complementar que você tem acesso das aulas, tem aí os artigos todos montadinhos para você. Então eu estou trabalhando aquilo que eu considero que precise realmente ser explicado. Latrocínio. Nosso terceiro crime considerado como um crime, taxado como um crime hediondo. O que é o latrocínio? Latrocínio é o que a gente chama carinhosamente de roubo com resultado morte. E eu já vou pedir a você, pelo amor de Deus, para nunca mais na sua vida falar roubo seguido de morte. É uma coisa muito normal para a gente falar, né? O roubo seguido de morte. Porque olha só, o que é o latrocínio? O cara tem um intuito principal de roubo. Né? A ideia dele é cometer o roubo. Você sabe a diferença de furto para roubo, né? Furto 155 é aquele que você subtrai de alguém alguma coisa, mas sem violência, sem grave ameaça. O roubo, 157, tem violência, tem grave ameaça. Então aqui eu estou falando de roubo. Aqui você ameaçou, você meteu a arma na cara, você enfiou a porrada. Pensa no seguinte, o latrocínio clássico que a gente conhece. O cara vai lá, perdeu o Playboy, bota a arma na cabeça, se está na sua moto, por exemplo, aí você sai da moto, o maluco sobe na moto e pensa, pô, ele me viu, ele vai me entregar, vai e mata o cara. Então o cara já pensa, opa, latrocínio, que houve o roubo e logo depois a morte. Mas imagina aqui, o cara subiu na moto, porra, cara, vou pegar essa moto pra mim, vou roubar essa moto. Olha o intuito, olha o foco, roubo, meu foco é roubar. Como é que eu vou conseguir tirar o cara dali? Vou empurrar ele? Não, quer saber? Dá um tiro, dá um tiro no cara, o cara cai pro chão, eu pego a moto e vou embora. Isso é latrocínio? É. Então cuidado com esse papo de roubo seguido de morte, porque às vezes a morte precede o roubo necessariamente, tá? Essa é a primeira coisa que eu quero chamar a atenção para você. Latrocínio é o roubo com resultado morte, pelo amor de Deus. Segunda coisa que é importante, cabe tentativa no latrocínio? O cara tentou um latrocínio? Sim, totalmente possível. Totalmente cabível tentativa. Então, você vê que o artigo 1º fala, né? Consumados ou tentados. Aconteceu ou não aconteceu por circunstâncias alheias à vontade do cometedor do crime, que é a tentativa, né? Cabe tentativa? Claro que cabe. Porque às vezes o cara tentou matar e não matou. O cara tentou e não conseguiu. Então veja bem, para ser latrocínio, porque se você percebeu, o latrocínio está dentro do roubo, artigo 157. É o 157, parágrafo 3º. Então entenda. Não, o roubo necessariamente é um crime hediondo? Não. Essa é uma terceira coisa que eu posso destacar, né? Roubo é crime hediondo? Não. Somente o roubo qualificado pela condição de ter resultado morte, ou seja, latrocínio. Cabe na tentativa, cabe no consumado. Tranquilo? Não me interessa. O latrocínio pode ser tentado sim. Cara, às vezes eu dei um tiro no cara, né, com a intenção de roubo, mesmo que eu tenha, né, mas eu pensei em matar, mas sua intenção principal é roubar. É interessante você entender isso. O latrocínio, a violência, a morte, o homicídio é um meio para chegar ao roubo. O que vai diferenciar classicamente a conjunção de homicídio com roubo e o latrocínio é isso. Na conjunção de homicídio com roubo, necessariamente ali eu vou ter um cara que matou porque quis e que roubou porque quis. Às vezes o cara chega lá tranquilamente e fala assim, amigão, olha só, vou levar tua moto. Não, tranquilo, pô, beleza, vai então. Aí o cara aproveita e olha, quer saber também? Não gosto de você não. Aí, amigo, ele quis matar e quis roubar. Se você utiliza o homicídio como meio para o roubo, que é esse caso que eu dei o exemplo, dar um tiro no cara, isso é latrocínio, tá? Então, para você entender especificamente a diferença, na conjugação eu tenho dois atos distintos, duas intenções distintas. No latrocínio, minha intenção é roubar. E eu utilizei o homicídio, né, como um método, como um meio para chegar ao roubo. Tá tranquilo? Então, observe bem o que é o latrocínio em si. O cara tem que morrer? Necessariamente o cara precisa morrer? Eu vou jogar na tela para você. Como eu te falei, eu estou usando pouco o recurso de tela,
que eu não quero ficar usando, mas eu vou usar quando for necessário. Eu vou jogar para você 3 coisas. Primeiro, o que o Código Penal chama de latrocínio necessariamente para a gente poder destacar. E segundo e terceiro, né, aproveitando, 2 súmulas. 2 súmulas que vão trazer regras importantíssimas para o nosso trabalho. Então, vamos para a tela. Artigo 157, parágrafo 3º do Código Penal. Se da violência resulta lesão corporal grave, a pena é de reclusão, de 7 a 15 anos, além da multa. Se resulta a morte, a reclusão é de 20 a 30 anos, sem prejuízo da multa. Acabei de provar para você que o latrocínio pode ser tentado. Ó, resultou lesão corporal grave. Ou consumado, resultou morte. Beleza? Então dane-se. Súmula 603 do STF. A competência para processo e julgamento de latrocínio é do juiz singular e não do tribunal do júri. Ou seja, não considero latrocínio. Isso aqui é bom que você saiba, que se você estuda direito constitucional tem que saber isso como um crime doloso contra a vida. Ele é meramente um crime hediondo. E a súmula, 610, há crime de latrocínio, esse é o mais legal de todos, quando o homicídio se consuma, ainda que não realize o agente subtração de bens da vítima. Vem pra cá. Deixa eu te explicar bem essas duas súmulas. Primeiro, para a gente lembrar, você estudou constitucional, você sabe que ele diz lá que a competência do tribunal do júri é fazer o julgamento de crimes dolosos contra a vida. Dolosos contra a vida são 4 só, 121, 22, 23, 124, né? Acabou. Esses 4 carinhas, você vai ter lá infanticídio, você vai ter o homicídio necessariamente, o aborto, né, nas condições previstas no Código Penal, induzimento, instigação e auxílio ao suicídio. Só esses caras são dolosos contra a vida. Então o latrocínio não é doloso contra a vida, apesar de ser um homicídio. Mas lembre-se, o homicídio é um meio, por isso que ele não é julgado no tribunal do júri, sim no juiz singular. O homicídio é um meio, não é a intenção final. Isso é o que a súmula 603 está querendo me dizer do STF. Então, separe bem crime hediondo. Crime hediondo não é competência do tribunal de júri. Se for, é porque é uma coincidência de ser doloso contra a vida e, consequentemente, é o caso do homicídio. Mas não é. É crime doloso contra a vida. Tem uma diferença muito grande. Tá? Então, não é competência e não é crime doloso contra a vida. 610 vai falar para você o seguinte. Caso você não consiga nem matar o cara, nem consiga subtrair o bem, ou seja, realizar o roubo, não há latrocínio. Não há por que se falar em latrocínio, que não houve nem o roubo nem o homicídio da pessoa. Então a gente vai falar de lesão corporal grave, a gente vai falar de tentativa de homicídio, sei lá, você vai para outros. Depende da situação, depende do fato concreto. O que a súmula 610 fala é o seguinte, o cara foi cometer a atividade roubo, utilizando como meio o homicídio, latrocínio. O cara morreu, olha o que a súmula falou, se consumado o homicídio. Só que quando o cara morreu, uma porrada de gente veio e enfiou uma porrada em mim. Eu não consegui pegar a moto, tive que sair correndo da galera que eu ia ser linchado e morrer ali mesmo. Eu levei uma pistola com um projétil só, retardado, né? Ou como dizem por aí, uma bala só. Né? Bala Juquinha, deve ser. Pensa comigo. Eu matei o cara? Matei. Eu consegui efetuar o roubo? Não. Mas a minha intenção era latrocínio. Então configura-se latrocínio. É isso que o STF está falando. Se teve, a única coisa que eu exijo, consumação do homicídio. Se teve o homicídio, mas não houve a retirada do bem, mesmo assim é latrocínio. Por que isso é importante? Porque isso vai virar crime hediondo. É muito importante que isso seja qualificado como latrocínio para entrar no crime hediondo. Porque senão o cara pode trazer como homicídio simples e acabou. Ah, mas é motivo torpe. Bom, depende do caso, né? Depende da situação. Tem advogado que consegue desviar isso tranquilamente. Então, entendeu a jogada? Essas 2 súmulas me dizem essas informações. Primeiro, não é crime doloso contra a vida. Então, não tem tribunal do júri. Segundo, se houver o homicídio consumado, aqui não fala em tentativa, é só no caso de consumação do homicídio, mesmo que não tenha o roubo em si, mas a intenção era o roubo, ainda é latrocínio. Tá tranquilo? Então, matamos aí o 3º crime hediondo, o latrocínio. Vamos para o 4º? Não para o meu quarto, mas o 4º crime. O 4º crime hediondo nós vamos trabalhar, a chamada extorsão qualificada pela morte. Em relação ao latrocínio, o roubo por si só não é crime hediondo. Crime hediondo é só se tiver roubo com resultado morte. Latrocínio. Tá tranquilo? Então você tem que separar, por mais que ele seja uma qualificadora do roubo, ele é um crime. Então entenda, não é roubo, é o latrocínio, então tem que ter a qualificação. Aqui também. Aqui ele não fala da extorsão por si só. Ele fala da extorsão com resultado morte. Então não é a extorsão por si que vai acabar fazendo com que eu tenha um crime hediondo. É a extorsão qualificada pela morte.
E aqui a gente precisa entender bem o que é isso. O que é extorsão? A extorsão é uma atividade que você comete com... A primeira grande diferença, vamos fazer uma diferenciação de extorsão para roubo, que talvez seja o grande problema nosso. No roubo, você tem imediatamente acesso ao produto do ato. Na extorsão, é futuro. Na extorsão, a intenção é futura. Quando você comete a extorsão, você pretende obter a vantagem, ou pretende obter o bem. No roubo, é imediato. E outra coisa importante, no roubo, o indivíduo que está sendo roubado, vamos usar logo a palavra direto, ele não é importante. Ele não é utilizado, ele não é um meio para chegar até ali. Na extorsão é. Então, o que seria uma extorsão? A extorsão seria você sequestrar o cara, sei lá, você entra num banco, por exemplo, pega o gerente do banco, mete uma arma na cabeça dele e diz o seguinte, olha, tu vai abrir o cofre para mim para pegar o dinheiro. Ele é importante. Se você não fizer isso, eu te mato. Isso é extorsão. Você ameaça o cara para que ele te ajude a conseguir o objeto futuro. Então, ele é importante. Ele é um meio. O indivíduo que está sofrendo o atentado é um meio para chegar lá. No roubo não seria o caso. O roubo é você entrar armado e falar todo mundo quieto, se joga aí no chão, e o cara vai e entra no cofre por condições próprias, explode, sabe a senha, sei lá, atravessa a parede porque ele é mágico, ou um fantasma, e ele consegue levar. Então a extorsão, a vítima é importante. A vítima é meio para chegar até o objetivo, que é o roubo, a aquisição daquele determinado objeto futuro e não presente, não imediato. Deu para entender a jogada? Tá? Então, entenda a extorsão. Extorsão, eu pego o cara e utilizo o como meio para chegar ao meu objetivo. O que é a extorsão que resulta a morte? É aquela condição que, vai lá, abre o cofre, senão eu te mato. O cara abre o cofre, mesmo assim eu vou lá e mato. Porque a intenção aqui é o seguinte, eu preciso atingir o resultado e depois que eu consigo, eu mato a pessoa. Então, isso qualifica. Essa é a qualificadora. Não é necessariamente a ideia de você cometer extorsão, que a extorsão por si só não é crime hediondo. Só a extorsão que resulte, que tenha como resultado morte. Isso, e agora eu vou de novo jogar mais na sua tela uma coisinha, porque eu preciso de uma súmula agora do STJ, para te mostrar uma coisa muito parecida com o latrocínio. E também vou te mostrar aqui o Código Penal em si, para a gente poder matar esse ponto. Vamos para a tela? Artigo 158, parágrafo 2º, vai falar: aplica-se a extorsão praticada mediante violência o disposto no parágrafo 3º do artigo anterior. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que considera essa extorsão qualificada pela morte com a mesma força, a mesma forma do latrocínio. As penas aplicadas quando for lesão corporal ou quando for morte, tá? Então, tanto ali no latrocínio quanto aqui na extorsão, tem que ter essa qualificadora. Súmula 96 do STJ é o ponto. O crime de extorsão consuma-se independentemente da obtenção da vantagem indevida. Então, se tal qual no latrocínio, se eu tive a consumação do homicídio, mas não consegui levar o objeto da minha atividade, mesmo assim é latrocínio, aqui também. Fui lá, botei a arma na cabeça, falei, olha só, abre o cofre. A mulher, não, a gerente ou o gerente fala assim, porra, mas olha só, os caras já levaram o dinheiro, não tem nada, o cofre tá vazio, eles só vão encher de novo à noite, sei lá, não quero saber. Vamos lá, abre essa porra, extorsão. Aí ele vai lá, abre o cofre, o cara olha e fala, porra, não tem nada, e vai e mata. Independentemente, ou causa uma lesão corporal grave, né, para poder também entrar ali na situação. Independentemente da condição de você ter o acesso ao objeto, se você cometeu a atividade daquele jeitinho, ou seja, utilizando o indivíduo, o sujeito passivo, como um meio para atingir o resultado, você cometeu extorsão do mesmo jeito. Extorsão, resultado morte, né, no caso. Você cometeu do mesmo jeito. Você entendeu a pegada? Porque, de novo, mas Dalma, eu não posso qualificar isso como homicídio. Não era a intenção matar a pessoa. O cara foi um meio. De novo, tal qual o latrocínio, que o homicídio é um meio para o roubo, aqui a extorsão é um meio para o roubo. A extorsão é um meio para adquirir a entrega daquele determinado objeto, né, daquela determinada pretensão do criminoso. Sacou? Então, pelo amor de Deus, cuidado. Agora, independente, né? Latrocínio a gente viu, tem que ser qualificado, extorsão também. Resultado morte é a qualificadora da extorsão. Porém, independentemente, latrocínio ou extorsão mediante, com resultado morte, melhor dizendo. Independente se o cara conseguiu ter acesso ao interesse dele, ao objeto do roubo ou ao objeto pretendido pela extorsão, se ele fez,
é considerado como um ato criminoso, é considerado crime hediondo, vai se enquadrar, é considerado feito. Tá tranquilo? Belezinha? Ótimo. No artigo 159, a gente tem uma continuação da extorsão. Só que eu queria chamar a atenção para você de uma coisa. Lá no 158, lá no parágrafo 3º, você vai enxergar uma coisa chamada extorsão com restrição de liberdade. A extorsão com restrição de liberdade, ela é uma forma de crime hediondo? Não. O que seria a extorsão restritiva de liberdade? Também chamada de extorsão qualificada com restrição de liberdade. É aquela em que você prende a pessoa, você restringe a liberdade da pessoa até que ela te entregue, até que ela permita o acesso ao objeto do ato. Essa extorsão não é um crime hediondo. Por que eu estou te explicando isso? Porque a 159 vai trazer a chamada extorsão mediante sequestro. E muita gente confunde esses caras. A extorsão com restrição de liberdade, o indivíduo que tem a liberdade restringida é o meio para chegar até aquele objeto que é o meu interesse do ato. Então é só ele. Ele é o prejudicado total na história. Na extorsão mediante sequestro, aí eu tenho uma outra situação. Eu estou restringindo a liberdade de outra pessoa, sequestrando essa pessoa, mas para utilizá-la para atingir outra. Então aqui eu não vou ter um sujeito passivo que é ao mesmo tempo o que sofreu restrição e o que vai sofrer o atentado. Eu estou restringindo a liberdade de uma pessoa para fazer com que outra, eu estou utilizando ela como meio para que outra pessoa, aí sim, seja vítima da minha extorsão. Então, para entender a jogada, a grande diferença, se por acaso a sua questão de prova mostrar que é uma pessoa só e ela está tendo restrição de liberdade, é ela que dá acesso, é o caso que eu dei lá do gerente, aí, amigo, necessariamente é uma extorsão, e aí ali, no caso do gerente, foi uma extorsão clássica, né? Mas se eu estou restringindo o cara na liberdade dele, estou prendendo ele num porão, vira uma extorsão qualificada com restrição de liberdade. Não é crime hediondo. No caso de eu pegar um parente, sei lá, o filho da gerente do banco, sequestrar e fazer aquele esqueminha de se você não me entregar tanto tempo, eu vou matar teu filho, isso é extorsão mediante sequestro. Tá tranquilo? E é aqui que entra aquele papo de sequestro relâmpago que eu falei lá na parte 1 do nosso vídeo. Então, vamos trabalhar de novo a lei, porque eu preciso te mostrar uma coisa muito importante na lei do crime hediondo, para a gente poder fazer uma observaçãozinha para você não se ferrar na prova. Então, vamos para a tela e a gente já volta e fala mais algumas coisas. O inciso 4º do artigo 1º é que vai falar extorsão mediante sequestro e, por favor, e na forma qualificada. Eu vou te dar uma dica maneira. O Código Penal ele vai tipificar. Quando é o caput, isso é uma dica de amigo, tá? Não é que seja o padrão, mas é uma dica de amigo. Quando é o caput é o simples. Quando tem parágrafos são as qualificadoras. Isso você vai entender porque eu estou te explicando desse jeito. Tá? Daqui a pouco vai ter ninguém falando, mas não é assim. Cara, é uma dica. Entenda, é um macetinho babaca. Se ele chegar para você na lei de crimes hediondos e falar assim, artigo tal, caput e parágrafos, então eu posso dizer para você que é tanto na modalidade simples quanto na modalidade qualificada. Se ele chegar para você e colocar só o artigo e o parágrafo, só cabe modalidade qualificada. Então, olha o que ele fala. Extorsão mediante sequestro na forma qualificada. 159 caput, parágrafo 1º, 2º, 3º. Então, ele está me mostrando. Extorsão mediante sequestro cabe tanto no caso da simples quanto no qualificado. Latrocínio, artigo 157, parágrafo 3º, infine, ou seja, a parte final. Não é o parágrafo inteiro. Então, se resulta a morte, reclusão é de 20 a 30 anos sem prejuízo da multa. Então, entenda pelo amor de Deus. O latrocínio, ele só é considerado um crime hediondo se ele tiver resultado morte. Então, para a gente poder finalizar esse ponto aqui, eu preciso que você lembre, na hora da prova, volta para cá. Latrocínio, ele por si só não é um crime hediondo. Latrocínio só vai ser crime hediondo se tiver resultado morte. Tá? Se for resultado lesão corporal grave, não entra. Então, só se tiver resultado morte. A extorsão, também só qualificada pela morte. Extorsão qualificada da restrição de liberdade não é crime hediondo. Agora, extorsão mediante sequestro, simples ou qualificado, sempre será crime hediondo. Pegou? Beleza. Próximo crime hediondo que a gente precisa falar, o estupro. E aqui fica uma observação que é muito importante a gente fazer. Eu sei que já não é novidade, foi em 2009, mas a alteração dos crimes contra a liberdade sexual,
ela fez uma coisa muito importante. Antigamente, estupro era constranger mulher. Atualmente, constranger alguém. Então, veja bem, isso é uma coisa que não tem interesse nenhum pra gente agora. Porque até 2009, caso você... mas eu vou pegar questão antiga para estudar. Eu nunca recomendo. Eu sempre recomendo pegar questões de 2, 3 anos no máximo. Mas a gente gosta de pegar questão antiga. Se você pegar a questão antiga, você vai ver lá que o estupro era só quando era mulher. Quando era homem, era atentado violento ao pudor. Hoje não. Constranger alguém. Qualquer pessoa que você constranja a realizar atos libidinosos ou realizar conjunção carnal, qualquer pessoa sofre estupro. Então hoje todo mundo sofre estupro. Estupro, tá? Homem em homem, mulher em mulher, homem na mulher, mulher no homem, por aí vai. Tranquilo? Então entenda. Estupro geral. Acabou aquele negocinho de separar atentado violento ao pudor e estupro por si só. Então, em relação ao estupro, eu acho que é bem fácil. Eu só peço a você cuidado para prestar atenção nesse ponto aí, que é constranger qualquer tipo de pessoa, não importa o sexo atualmente, tá? E também aquela observaçãozinha que você pode achar idiota. Você que gosta de micareta, agarrar a mulher à força, que é uma coisa extremamente imbecil, mas muita gente gosta de fazer isso, tem muita mulher que adora também quando isso acontece, vai entender, isso é estupro. Porque se você olhar o Código Penal tá pouco se ferrando em estabelecer quais são os atos. Aquele carinha que gosta de ficar lá no ônibus, sabe, dando aquela sarradinha, né? Isso é estupro. Aquela mãozinha boba, isso é estupro. Então só para te avisar. Próximo crime hediondo que a gente tem para falar, o chamado estupro de vulnerável. E aí eu vou jogar na tela para a gente poder entender legal esse ponto, que é uma também das mudanças que em 2009 nós tivemos nos crimes contra a liberdade sexual. Vamos lá. Artigo 217-A do Código Penal, ter conjunção carnal ao praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos. Peço a você, por favor, se estiver anotando aí, coloca isso. Menor de 14 anos. Que o cara que estuda ECA fica com 12 anos na cabeça e não é o caso. Parágrafo 1º. Incorre na mesma pena quem pratica as ações descritas no caput com alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência. Então vem para cá. O que é o estupro de vulnerável? É quando você você realiza conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso. Pode ser o sexo oral, pode ser qualquer outra coisa que não seja conjunção carnal por si só, que é a cópula vagina, como o pessoal gosta de falar. Coito anal, uma masturbação que seja. Qualquer coisa que leve a esse constrangimento sexual, menor de 14 anos, é chamado estupro de vulnerável. É menor de 14, é estupro. De vulnerável, claro. Mas teve consentimento. É estupro. Não tem conversa. Mas a garotinha tem 13 anos, mas já faz mais coisa que a minha mãe com 70. É estupro. Não estou nem aí. Mas ela assinou consentindo. É estupro. Acabou, cara. Deixa de ser imbecil. É estupro. Tá? Porque por mais que ela tá preparada, não tá, né? Ela pode estar fazendo merda pra casa, mas não tem nem noção, porque é uma imbecil. Eu tô falando mulher, mas inclui um homem. O cara tá lá também, todo se achando gostosão. Aí vem a professora, adoro pegar aluninho. É estupro. Sabe essas? É estupro. É sorte do menino. Aí já é machismo. É estupro. Então qual é a pegada? Estupro de vulnerável. Não confunda, porque ele não falou com estrangeiro adolescente. Então não há nenhum problema entre adolescente, né, criança, adolescente, jovem, seja o cacete que for. Ele não trouxe nenhum problema entre o ECA e o Código Penal. Muita gente fica, mas o ECA fala que é até 12 anos, aí vem o Código Penal 14, porque ninguém falou aqui em adolescente ou criança. A gente está falando 14 anos. O Código Penal foi objetivo, idade. Não me interessa se é criança, adolescente, se é retardado, se não é, eu tô nem aí. Aliás, retardado interessa sim, né? Porque pode não gostar, retardado, idiota, aqueles termos clássicos não são meus, são termos utilizados médicos, medicina, que é aquela pessoa que tem uma deficiência mental. Né? Então, esse tipo de pessoa, que a medicina chama de idiota, de retardado, não sou eu, é a medicina. Aí vem um médico e fala, não é assim que funciona. Vai se ferrar que você sabe que é, não vem com esse papo não. Tá? Esse cara, ele também entra independente da idade. Então, se você pega uma pessoa que tem um retardamento mental, tem uma deficiência mental, ela não tem muita condição de identificar o que está acontecendo. É estupro de vulnerável. Beleza? Sabe aquele espertinho? Vou colocar tesão de vaca. Tesão de vaca era uma onda lá no Rio de Janeiro, o pessoal falava direto. Negocinho que você pingava na bebida da mulher, a mulher ficava louca, né? Usa muito para animal, aí vem o retardado que causar isso com a mulher. Isso é estupro de vulnerável.
Ah, mas ela tem 20 anos. Foda-se. A pessoa não está em condição nenhuma de saber o que está acontecendo. Sabe Boa Noite Cinderela? Estupro vulnerável. Tá tranquilo? Então, cuidado, que eu tenho 3 situações. Menor de 14 anos, não interessa se consentiu, eu tô nem aí. A mulher pode ter feito filme pornô pra ela mesma. Gravou lá com 13 anos com 18 homens. Dane-se. Isso não é consentido, isso é estupro de vulnerável. Pessoa que tem deficiência mental e aquela pessoa que não está em condição de se defender. Então, você drogou a mulher ou você drogou o homem. Eu tô falando muito mulher porque normalmente acontece com a mulher, infelizmente, né? Mas são condições de estupro de vulnerável também, tá? Então, matamos mais esse. Epidemia com resultado morte. Esse cara aqui é legal, porque veja bem, não é meramente a epidemia. De novo, tem que ter uma qualificação. Resultado morte. O que seria isso? Sabe aqueles filmes, né? O Simpson tem muito isso, né? Quando você vai ver lá, eu adoro o Simpson, não é por mal não. O Sr. Burns lá que tá com uma porrada de troço dentro dos rios lá da cidade, né? E necessariamente até aquele peixe com 3 olhos. Aquilo é um tipo de causar epidemia. Você está distribuindo um patogênico qualquer, alguma coisa, né, que possa gerar uma doença, alguma situação. A epidemia por si só, de novo, não é. Tem que ser epidemia com resultado morte. Então, vamos dizer que o cara está querendo... eu estou de saco cheio do meu colégio, odeio meus professores, odeio todo mundo. Aí o cara sobe na cisterna lá do colégio, pinga lá umas paradinhas e aquilo lá leva a matar todo mundo. Então, essa epidemia com resultado morte também é considerado crime hediondo. Observação. O cara que tem HIV e ele dolosamente resolve ter relações com várias pessoas para poder transmitir, porque tem uns retardados que são assim, né? Não leva a vida direitinho, aí toma a porra do HIV lá, que tem outros também que fazer o quê? Infelizmente é contra a vontade deles. Mas a maioria dos casos é porque o imbecil teve uma vida totalmente desregrada ou porque estava usando o negocinho dos outros. Aí quer distribuir para os outros também. Tu vai morrer, vamos matar um monte também. Isso é epidemia resultado morte? Não. Os doutrinadores ainda não têm muito bem um padrão. Alguns definem isso como homicídio. Outros definem isso como transmissão de doença ou contágio venéreo. Outros como meramente uma moléstia contagiosa. 130, 131 do Código Penal. Não me interessa. O que interessa não é, isso a gente tem decisão pra cacete, não é considerado como crime hediondo, não é considerado epidemia com resultado morte, a pessoa que transmite dolosamente HIV para várias pessoas, tá? Então fica essa observação para você, HIV não é o caso. Você também vai ter como crime hediondo adulteração, falsificação, ilegal tratamento de fármacos e aqui uma das novidades que a gente não pode esquecer, cosméticos, produtos de limpeza também foram acrescentados aqui. Então aquele cara que falsifica remédio, aquela pessoa que adultera um produto de limpeza, esse cara, ele está cometendo também um crime, e crime ainda por cima hediondo. Existem aqueles que defendem que isso foi um erro, colocar cosmético, colocar produto de limpeza. Eu acho que esse tipo de gente é retardado. Até um deputado estadual, que é um baita professor de direito, mas que acha que, é um retardado, né? Que se eu adultero um cosmético que leva à condição da pessoa sofrer algo até chegar a morrer, isso é óbvio que é um crime, mas tem retardado que acha que isso é um absurdo, isso é um exagero, não tem problema nenhum. Porque também tem aqueles que defendem o seguinte, aquelas pessoas que, o cara faz lá em casa um produto, tá bom, se ele está fazendo em casa, ele não está adulterando, não está falsificando, ele está criando. Aí problema não é meu, aí é problema de patente, é problema de direito, é problema de ter um cara que um CRQ para assinar. Agora, retardado é o cara que defende que não tem problema. Cosmético, produto, né? Senhor deputado, retardado mental, professor, né? Mas tudo bem, fazer o quê? Cada um com seus problemas. Mas a ideia é, acrescente aí ao rol não só fármacos, mas também produtos de limpeza, cosméticos que entraram na história. Então, falsificação, adulteração, qualquer tipo de alteração que você faça, vai entrar também como um crime hediondo. Próximo crime hediondo eu queria te mostrar também na tela, porque é importante a gente falar que é a exploração de menores, tal. Vamos lá para a tela e eu vou te mostrar esse cara. Artigo 218b do Código Penal. Ele vai trazer para você o chamado favorecimento da prostituição, né? Submeter, induzir ou atrair a prostituição ou outra forma de exploração sexual menor de 18 anos, ou que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem necessário discernimento para a prática do ato, facilitar, impedir ou dificultar que o abandone. Abandone. A pessoa quer sair, ele não quer deixar. Observe, o cara que facilita, o cara que constitui localização própria, propriedades para realizar esse tipo de atividade com menor de 18 anos, ou pessoas que não têm discernimento para tal coisa,
Aquele que pega a cracuda lá, o cracudo, pega o cara, tá sem condição mesmo, vou oferecer para ele esse trabalho, e ele vai aceitar. Eu estou explorando. Isso é exploração. Porque o cara está numa condição que ali não dá a ele entendimento bem, porque tanta droga na cabeça, o cara já perdeu a noção da realidade. É muito importante isso. De novo, não entra a idade. Mas, tal qual lá no estupro de vulnerável, como aqui também, é preciso comprovar que a condição que ele se encontra não permite identificação do que ele está fazendo. Porque também se o cara tem uma deficiência mental, mas que é bem leve, e ele sabe estar se prostituindo, aí não vem com papo, não. Aí não vamos dizer também que o cara, o proprietário, está explorando... Não, aí não. E é importante você lembrar, o Código Penal, ele coloca que incorre nesse crime tanto o cara que utiliza o serviço, ou o cara que se aproveita da exploração do sexo, quanto o proprietário da localidade onde é feita, onde é realizada a atividade. Tá? Então os dois vão se na história. Tanto quem explora quanto quem usa a exploração por si só. É meio óbvio, né? O último crime que falta a gente falar, a última situação que entrou como crime hediondo é exatamente o genocídio. E de novo vou para a tela, porque eu quero jogar para você o que é o genocídio dentro da lei do genocídio. Necessariamente, que é uma lei antiga, 1956, mas é importante que a gente a conheça. Que aí vem aquela historinha da parte 1 da nossa aula. Como eu te falei, nem tudo está no Código Penal. Nós temos uma lei que fala sobre o genocídio e vamos fazer aqui uma observação. Vamos para a tela primeiro. Parágrafo único. Considera-se também hediondo o crime do genocídio previsto nos artigos 1º, 2º e 3º da Lei 2889 de 1956. Tentado ou consumado, tal qual os outros casos também, né? Aí eu trouxe para você aqui rapidamente. Artigo 1º. Quem, com a intenção de destruir no todo ou em parte grupo nacional, étnico, racial ou religioso como tal, e aí ele vai dizer para você os incisos, vai mostrar as situações, eu não trouxe, tá? Isso aqui se quiser você procura a lei. Associarem-se mais de 3 pessoas para a prática dos crimes, né? Incitar direto e publicamente alguém a cometer qualquer dos crimes de que trata o artigo 1º. Gente, muito importante uma coisa, lembre-se que nós temos uma regulamentação legal. Você lembra da formação de quadrilha? Esquece formação de quadrilha, porque agora é organização criminosa, né? Nós temos a lei que agora definiu como organização criminosa, que é o 288. Não confunda com 288A necessariamente, que a gente já até falou mais ou menos dele já. Grupo de extermínio, vamos voltar. Eu preciso primeiro, lá o homicídio condicionado. Você quer exterminar aquele grupo, aquela quantidade de pessoas, mas sua preocupação, sua motivação não é racial, não é religiosa, não é nada disso. Isso é extermínio. Se você tiver motivação específica, eu sou xenófobo, odeio estrangeiro, vou matar todos os estrangeiros do mundo. Eu não gosto de negro, não gosto de branco. Pô, dá o meu branquelo, odeio gente assim, quero matar esse branco azedo, né, que o pessoal adora chamar, carinhosamente. Odeio mulheres, aí além de feminicídio ainda vai entrar por genocídio de mulheres. Você tá entendendo? Se você tem um foco, católico, tudo vão matar os católicos, vão matar os umbandistas, vão matar os evangélicos. Se você tem um foco e a sua intenção é dizimar, acabar com aquilo, dar fim, é isso que a lei fala. Isso é genocídio. Agora, se eu fui e matei 30 pessoas e no meio estavam evangélicos, católicos, brancos, negros, eu não tenho uma motivação específica, aí eu vou chamar de grupo de extermínio. A grande diferenciação. E organização criminosa, Dal? Organização criminosa, por que eu falei dela? Porque você tem que observar uma coisa. O genocídio diz o quê? Mais de 3 pessoas. Na organização criminosa, segundo nova lei, 3 ou mais pessoas. Então também tem uma diferenciação. Aí é meramente literário, né? É meramente literalidade da lei. Só uma observação para caso a banca querer te sacanear. Mas mais de 3 pessoas que se reúnam com o intuito de dizimar determinado grupo, determinada condição, determinada situação. Tranquilinho? Deu pra gente fechar aí. Você percebeu, né? Eu só expliquei o que foi necessário, sem a gente perder muito tempo, a gente poder matar bonitinho, sem estresse, quais são as condições dos crimes hediondos. Então você tem exatamente todos os crimes hediondos. Vamos dar uma lembrada, só pra gente poder matar? O homicídio condicionado, que é aquele homicídio simples cometido por pode ser um agente só, desde que seja atividade típica, ato típico de grupo de extermínio. O homicídio qualificado em todas as suas condições. A lesão corporal grave ou que resulte morte, né, contra agentes penitenciários, agentes da Segurança Nacional, da Segurança Pública e os agentes de forças militares, cônjuges, companheiros, parentes, consanguíneos, afins ou até por adoção, até 3º grau. Ele não fala em adoção, mas é óbvio que a gente vai acrescentar aqui. Latrocínio, desde que tenha resultado morte, isso é importante.
extorsão com resultado morte, extorsão mediante sequestro, independente se simples ou qualificada, aí não me importa, mas se é mediante sequestro, tanto na simples quanto na qualificada, vai entrar. Estupro, estupro de vulnerável, lembrando que é aquele até 14 anos de idade, completos, né? Então, se 14 incompletos é estupro de vulnerável. Exploração sexual, aí é 18, a nossa base, e aí nos dois vão entrar aquela história também da pessoa que tem uma deficiência, uma condição mental, ou uma condição que naquele momento não permita discernimento do que está acontecendo, tranquilo? Epidemia com resultado morte, a gente também já falou, lembra daquele papo do HIV que não entraria nessa história. Falsificação, adulteração, alteração, venda ilegal de fármacos, cosméticos, produtos de limpeza e o bom e velho genocídio. Matamos todos os crimes considerados hediondos. Difícil? Não. Só dá uma batidinha aí para você poder guardar bem. O que falta para a gente poder matar essa lei legal? Artigos 2º e 8º. O segundo tem bastante coisa, o artigo 8º é bem mais tranquilo. Fica para a próxima parte do nosso vídeo, tá? Daqui a pouco a gente se encontra de novo.